gente vai estar falando sobre funções em Python, tá? Então a gente vai começar da página 25 e vamos, né, até a página 30, tá? Porque até então a gente vai começar a falar de manipulação de arquivo. Então a gente vai precisar dessa compreensão. Então, nós temos aqui o exercício de hoje, que eu vou abrir dentro da pasta código da transformação. Então, tá aqui dentro de código da transformação, né? Então, a gente vai estar falando do módulo 3, perdão, vamos estar falando do módulo 4 e 5. Já vou aproveitar e fazer aqui mais um módulo. Então, nós temos aqui o módulo 5, tá? E aí tomar cuidado para que quando a gente estiver construindo as pastas, os módulos, a gente acabe não confundindo a, a nomenclatura, a forma aí, tá? Então a gente está fazendo conforme está lá no nosso GitHub, para não ficar diferente. Então aqui a gente vai ter a proposta que a gente colocou na aula de ontem. Então a gente tem aqui uma empresa que serve, que entrega aí alimento, né? E aí a gente vai fazer o cálculo da entrega desse alimento, né? Vamos escrever lá nossas primícias. Vamos fazer sempre com essa preocupação. Então, colocando aqui, né, simulador de pedido. E aí a gente vai colocando as informações. Então a gente tem aqui a parte, e aí eu vou estar falando de baixo para cima mesmo. Então no módulo 5 a gente vai ter algumas funções, onde a gente vai poder executar esse código, né? Então não vou executar ele agora, só quando a gente tiver em aula. E aí também a gente vai ter um simulador, né? Vamos ter um simulador também aqui, colocando as nossas primícias. E aí vamos só colocar aqui o código. Para ficar. Então, simulador de séries, né, permite que o usuário coloque séries e acompanhe seu progresso de visualização. E aí a gente está falando do nosso módulo 4, né, onde a gente vai poder estar utilizando ele tranquilamente. Bem, gente, é isso, né? A gente vai estar falando sobre esses dois pontos, módulo 4 e 5. É claro que a gente vai falar bem tranquilo, a gente vai falar bem sossegado. Tem que dar certo para vocês. Ah, é verdade. Aqui também a gente vai fazer via CMD um jogo da memória, né? Então tem isso também que a gente vai estar falando nessa aula de hoje. Então acompanhe aí, assista todo o trecho, tire suas dúvidas, veja mais uma vez para poder entender. Pessoal, então boa tarde. A gente começa aí mais uma aula online do código da transformação. Chegamos aí, eu tô com a minha cola em algum lugar. Chegamos aí quase na metade do módulo, tá? Apesar de ser 15 aulas aí, né? Estamos no módulo 5. Chegamos quase na metade aí, porque daí é mais tranquilo. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham fundamentado, né? Tenham decidido aí. É isso aí, Miguel. Tenham fundamentado aí. E é sobre isso. Não vai ser difícil, né? Mas a gente vai ter mais a comunidade aí, a gente vai ser mais
Então, hoje a gente vai falar sobre funções. Eu já deixei algumas coisas aqui no meu Visual Studio, né? Deixei aqui minhas coisas no Visual Studio para vocês verem aí. E aí hoje a gente vai dar um trampo aí, hoje vai ser bem prático. Você que está no seu celular, se você puder deixar aí em tela cheia para você ver tudo aí, é só clicar naquele botão do lado aí, né? Deixa eu puxar mais um pouquinho que aí vai aparecer meu cabeção. Beleza. Eu só não sei fazer uma coisa. Apesar que o que importa é a tela, né? Não a minha fala. Bom, todo mundo respondeu? Todo mundo respondeu? Muito bem. Só mais um recadinho. Repositório. Aí eu vou até abrir aqui. Dentro do meu repositório, ele tem alguns projetos de sugestão, tá? Para vocês. E aí a gente pode estar conversando sobre eles, tá? Basicamente, né? Basicamente, ele seria jogos, tarefas, projetos. Então, depois a gente vai estar falando sobre isso aí, tá? Vamos lá, você que está com computador, você que está com computador, eu estou com computador. Vamos lá, vamos se organizar. Então, a gente tem aqui módulo 5, funções de Python. Então, como eu estava fazendo a edição do vídeo também, e aí eu estava dando um exemplo, aqui a gente chega em um momento que o código ele se torna tão grande, o código ele se torna tão complexo que você vai precisar fazer a manutenção dele. Você vai precisar fazer com que esse código ele seja fácil de mexer e que ele não seja tão complexo no sentido de compreensão de terceiros. Então, se eu pegar um código de um jovem, se eu pegar o código aí do Ailton, por exemplo, o código vai ser enorme, vai ser complexo. Então, desculpa. Toda vez que eu precisar evitar e facilitar a manutenção e toda vez que eu precisar colocar a saída de valores, eu vou utilizar uma função de Python, tá? Como funcionaria isso aí? Vamos colocar, e aí eu vou pedir para os rapazes me ajudarem aqui no seguinte. Deixa eu colocar aqui. Olha eu fazendo de novo, caquinha. Lasca vamos colocar aqui o exemplo. Ó. Vamos lá então. Então, você que está me acompanhando aí na tela, olha o seguinte. Notas 7. Nossa, que eu não sei enxergar. 8, 7,5, 6 e 9,5. Eu vou ter a média 7,5. Eu vou ter o status aprovados, tá bom? Então, ele já está lá no meu repositório, tá? Rapazes que estão com computador, moças que estão com computador. Ô Gabi, Lô, vocês estão assistindo a aula da onde? Pessoal que está com computador, eu mandei aí o link do meu repositório, tá bom? E eu preciso que vocês coloquem lá no seu computador, faça o clone, alguma coisa, porque aí eu vou precisar de vocês aqui. Então, o que que acontece, pessoal? Deixa eu guardar o teclado aqui que eu já estou ficando confuso já. Então, o que que acontece? Aqui, a gente tem uma função.
eu tenho que dar esse nome de função. Tá grande o suficiente para vocês, gente? Pela tela do celular? Quem tá no computador tá enxergando de boa, né? Pela tela do celular tá bom assim? Responde lá no emoji, por favor. Tá bom? Então tá bom. Vou só aumentar um pouquinho. Beleza. Então, o que que acontece? Então, toda vez que você faz uma função, você precisa seguir alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que você vai colocar um def, né, uma definição, e aí você vai chamar ela aí, né? Eu estava falando um pouquinho dela ontem, eu vou falar, reforçar um pouquinho dela hoje. E aí é onde vem a nomenclatura do snake case. Então eu poderia fazer um calc underline média, e aí a gente vai ter o parâmetro. E aí a gente vai ter o seguinte parâmetro. Eu sei que eu estou falando a mesma coisa de ontem, mas vocês já vão entender aí, por isso que eu estou pedindo o repositório para vocês. Eu vou ter um direcionamento, eu vou ter uma contagem. Então, se eu quisesse só contar 5 vezes a média, eu contaria somente 5 vezes a média. Se eu quisesse só fazer o cálculo de média, apareceu média, ele faz o cálculo de média. Eu faria o cálculo de média, tá? Eu teria que chamar essa função para ela ser calculada novamente, tá? Aqui eu vou até tirar isso aqui para vocês terem uma praticidade. Para vocês terem uma praticidade aí, tá? Então, o que que acontece? Nessa linha 6 e 7, que eu vou até tentar comentar ela, pronto, tá resolvido. Eu vou ter uma explicação para que serve essa função. Ah, Ivan, mas é necessário fazer sempre isso? Depende. Se o programador, que é você aí na outra tela, entende que cálculo de média, notas, é o retorno da soma dividido pelo o número de notas, né, pelas quantidades de nota, beleza. Agora, se é uma função que vai medir o tamanho do comprimento do cabelo das meninas nascida em 2008, e aí fica mais difícil. Então, por uma questão de boa prática, aí eu estou voltando aqui todo o código para fazer sentido. Por uma questão de boa prática, tinha mais alguma coisa aqui? Por uma questão de boa prática, eu vou colocar essa informação, essa exibição e tudo mais. Quando eu penso em escrever uma função, eu tenho que dar uma funcionalidade para ela. Então, toda a explicação, todo o desenvolvimento é relevante e importante. Na escola de vocês, na época de vocês, Henrique, lá na sua universidade, né? Porque agora você construiu uma universidade. Lá na sua universidade, né? Naqueles filmes de sessão da tarde, quando os jovens eles entravam dentro da secretaria e acessavam os computadores para mudar a média dos jovens, né? Mudar a média dos alunos e tudo mais. Tinha uma justificativa. Então, você poderia simplesmente trocar as médias dos jovens, ou você poderia mudar o algoritmo do programa. Então, é claro, né, que a gente está falando da sessão da tarde, né? Eles só simplesmente
trocavam as notas. Mas aqui, onde vocês estão vendo, nós temos a possibilidade de fazer uma alteração. Então, por exemplo, se não existisse essa função de verificar a nota do jovem, verificar a nota do aluno, né? Então, se média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. E aí, fazendo uma pergunta muito rápida. Como poderíamos colocar as quantidades, ele falou para mim, de faltas aqui. Boa. Então, ó, a gente poderia fazer também uma função aonde verificaria a nota do jovem, um parâmetro de nota, e verificaria se ele tivesse 2 faltas. Verificaria se ele tivesse 3 faltas. Verificaria se ele tivesse 4 faltas. Então ele poderia ter a nota 10, mas ele tem 4 faltas. Ele seria reprovado por presença. Ele tem a nota média e ele tem a nota média e ele tem uma falta, 2 faltas. Ele poderia ser aprovado para recuperação. E aí eu tô viajando, tá, gente? Poderia ter o contrário, ele poderia ter nota baixa, mas ter todas as presenças. Que é meio estranho, né? Mas ele poderia ter a nota baixa e ter todas as presenças. E aí ele seria reprovado por nota, né? Então, dá para fazer várias coisas aqui. Rapazes com computador, moças com computador, é isso aqui que eu preciso de vocês, tá bom? Eu vou precisar disso aqui de vocês. Aqui a gente tem as notas dos jovens, beleza? Tem as notas dos jovens. E aí, 1, 2, 3. Preciso que crie um. Ele foi? O input para o usuário inserir uma lista e depois transformar essas notas em listas de float. Nossa, mas ele tá exigente, hein? Isso não é uma IA, isso é um opressor. Acabou? Acabou. Pessoal, eu vou falando aqui, tá? Podem usar inteligência artificial. Eu vou fazer aqui de um outro jeito também, mas para você que respondeu, aí ele desconecta, né? Para você que respondeu Igor tá no computador, Paulo tá no computador, Everton tá no computador, Eric tá no computador, Hipólito tá no computador. Beleza, temos 5 jovens aí, tá? Então, jovens, tem um desafio para vocês. O código tá aqui, eu fiz lá pelo GitHub, mas eu vou fazer por aqui também. Não tem problema. E aí eu quero que vocês cumpram essa missão. O usuário, né, a tia da secretaria, né? Desculpa. O usuário, ele precisa inserir as notas, 4 notas. E aí vai ter uma aplicação aí para exibir o resultado. Tudo bem? Rapazes, se vocês quiserem sair da chamada, vocês têm aí uns 5, 10 minutos aí para fazer, né? Porque eu vou estar falando, né? E tal. E se quiserem sair, voltem em 10 minutos, tá? Ou
eu tô gravando aqui, podem ir tranquilo porque eu tô gravando aqui e aí essa parte vai estar registrada. Beleza? Aí é com vocês, tá? Podem ir e voltar 10 minutos a partir de 3h40. Você que ficou aqui, né? Vamos fazer o resultado também, né? A gente vai fazer o resultado também. E como é que a gente vai fazer esse resultado? Bom, a gente pode fazer de diversas formas, tá? O nome do arquivo tem que ficar... Não, não, é só pra gente colar aqui mesmo. É só pra gente colar aqui. Eu vou até fazer assim, ó. Boa, Hipólito. Muito bem pensado. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou chamar aqui de Hipólito. Vou dar um outro Ctrl V. Vou chamar aqui de Everton, perdão, eu nunca prestei atenção se seu nome tem TH, mas vai ficar aqui na gravação, depois eu corrijo. A gente vai ter aqui o Paulo. Espera aí que eu vou olhar as mensagens, tá? A gente vai ter aqui... Alguém decorou o nome de todo mundo? Igor. São 5, né? Ah, o Dr. Eric. E não é assim que escreve Eric. Everton com TH, tá certo. Cadê você? E o Eric é... Eric tem o nome de rico, um nome nórdico, né? Eric. Muito bem. Beleza? Então, ó. E rapazes, tá tudo bem se vocês não conseguirem cumprir essa missão, tá? Não tem problema não. Mas é só pra gente dar interação para as duas telas, né? Pra quem tá com celular, pra quem tá com computador. Tá? Eu fiz uma cópia aqui. A gente vai ver a variação deles, né? Vai ver a variação deles aí, tá bom? Pode deixar assim, tá, Hipólito? Você que me perguntou, né? Você que me perguntou, pode deixar assim, ó, nessa cara aqui, tá bom? Não tem problema não. A gente que tá nessa tela, vem pra cá, vamos fazer de outro jeito. Meninas superpoderosas, o que que acontece? O nosso computador, ele recebe, né? Agora vem quase embargado com o Visual Studio, que é o Copilot, né? Então, você pode se apresentar. Espera aí que eu esqueci de configurar um negócio aqui. Tá trabalhando, tá trabalhando. Então, o que que acontece? No nosso Copilot, nós vamos ter alguns agentes, editores, que aí ele vai perguntar aqui, né? Aí vamos até negar. E perguntas, beleza? Então, eu tô falando isso para as meninas, eu tô falando isso para todos vocês. É só inserir as notas e tirar a média ou precisa... É só inserir as notas e tirar a média ou precisa colocar o nome dos alunos? O seu pode ser com o nome dos alunos. Com o nome do aluno, pode ser. Pode ser, não tem problema não. Eu acho até interessante. Então, pessoal, a gente tem o Copilot, que ele é um editor, um gerador de código, de testes, de correção e execução, tá? E aí, a gente que está com esse código aqui, né? Esse código ele está rodando instantaneamente. E aí eu posso pedir para ele fazer a mesma coisa que a gente pediu para o Hipólito, para o Eric, para o Hipólito, o Igor, o Everton e o Paulo, tá? Lembrando que é facultativo, tá, jovens? Mas eu vou mostrar aqui o código para vocês. Então, a gente que está com celular,
pode pedir a mesma instrução. E vamos começar aí com o pessoal. Daqui a pouco, né? Que eu tenho que mostrar uma outra coisa que eles patrocinam a gente agora. Então, hoje eu tô usando uma nova IA. Então eu tenho uma IA chamado Kigo Gen, né? E aí até copio aqui para vocês, tá? Apresento aqui para vocês, tá? É só você colocar, você instalar no seu, nas suas extensões, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu abaixar aqui. Então, ó, eu tenho essas extensões aqui no meu computador, Copilot, né? O Copilot Chat. Eu estava estudando Go, né? Há um pouco tempo atrás. E aí eu coloquei essa IA. Vou até falar para vocês, né? Vou até falar para vocês sobre o passado. Antes eu usava com o pessoal a Black Box. Black Box aí, né? Elas estão desabilitadas, tá? O Eduardo, o Eduardo e o Eric manipulou muito bem essas duas IAs, Black Box. Então a gente tinha nas aulas, né, o Black Box. Demorei bastante, foi até relutante com a utilização de IA, não sei se vocês dois vão lembrar, né? Foi até relutante muito da utilização da IA, mas até um certo ponto, né? Mas depois disso eu fui me adaptando e até fiz o curso para isso. Então, a gente tem essa ferramenta também. Eu preciso fazer o login, né? Ele vai me mandar fazer o login aqui. Vou fazer pelo meu Visual Studio. Ou eu preciso fazer pela minha conta do GitHub. Pronto, já fiz o login. Aparece aí para vocês, tá? Aparece aí para vocês. A mesma coisa. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês, para a gente começar a trabalhar, é que ele utiliza todos esses recursos, tá? Então, e aí eu sou adepto ao Gemini, né? Eu tenho aqui todas as opções, ó, pergunta, planejamento, adicionar novo modo, importação de modo, né? Aqui no caso eu vou fazer o code, tá? E aí uma coisa, eu tô rindo porque eu lembrei da fala do Pablo e das meninas. Eu sei que é um robô, mas hoje a LLM, né? A lógica a lógica das IAs, elas entendem empatia. Então, o boa tarde, tudo bem? Pode me explicar esse código na tela? Então, eu jogo aqui a informação, ele entende em português, tá? Ele entende em português esse Kido Gen Agent. Ele já começou já. Ele é um pouco mais lento, tá? Ah, já deu tempo dos rapazes, né? Mas eu já vou voltar. Ele é um pouco mais lento do que se a gente pegasse a IA, né? Ó, não sei se vocês estavam vendo aqui, né? Esse aqui é
Ah, o jogo que a gente fez, né? Então, se eu pegasse aqui a IA, se eu fosse fazer uma comparação com a outra, ele é um pouco mais lento. Isso aí é coisa de 30 segundos, mas ele é um pouco mais lento. Mas ele funciona. E aqui, gente, se vocês prestarem atenção, parceiro de programação, eu tenho um parceiro pedagógico, tá? Tem uma baralhada de informação que é aqui e tal, mas aqui ele é voltado totalmente para programação, tá? Eu não sei se vocês viram a notícia, rapaz, só mais 2 minutos que eu não é fizeram já, tá tudo certinho? Eric fez, Hipólito fez, beleza, falta 3. Falta 2, falta 1, beleza. Beleza, então. Relaxa, tá, Paulo? É só jogar na IA para você entender. Então, vamos lá. Vamos pedir, Paulo, eu não consegui fazer, mas fiquei prestando atenção. Tá bom, Paulo, não tem problema não. Não tem problema não. Espera aí que eu tô batendo cabeça aqui. Bom, vamos lá. Exceto os 5, nós temos os seguintes jovens. Ivan, né? Nós temos aí a Agatha, o Eduardo, a Gabriele, o Henrique, o Ivan, a Kelly, a Lorena, o Miguel, a Natasha, o Pablo, o Thiago e a Rafa. Tudo bem? Vocês estão aí, né? Ninguém pegou o celular e jogou do outro lado da cama e tá com fone de ouvido, né? Então tá. Vocês têm uma IA no próprio Visual Studio. Vocês têm uma informação que o professor pediu, certo? Se você pegar desse jeito, olha só o que vai acontecer. E aí a gente vai ver ao vivo, tá, gente? A gente vai ver ao vivo. Vou aproveitar que ele está pensando, vou fazer mais uma cópia, né? Ó, e ele está fazendo aqui. Beleza? Vamos fechar aqui. Ó, ele trouxe uma resposta. Eu vou até aumentar aqui a tela para a gente fazer. Mas, primeiro, eu quero saber... Ué. Ah, é que ele tá aqui. Ele não deu uma quebradinha aqui. Inserir cursor. Aplicar. Mais opções. Tá bom. Mas eu gostaria que algum dos jovens que eu falei agora há pouco, Rafa, Kelly, que susto. Então, os jovens que eu falei, né, e tudo mais, eu quero que você escreva um prompt para a gente usar nessa nossa nova IA. Eu preciso que você, jovem, você que não fez o código, Quem fez o código a princípio? O Paulo, o Eric, o Igor, o Hipólito, o Everton, né? Os cinco fizeram o código. Mas você, Miguel, Thiago, Natasha, Gabriele, Henrique, Igor não, Nananã, Pablo, Agatha, né, Vitória. Eu preciso que você escreva um prompt junto comigo. Eu joguei o meu
Eu joguei o meu, agora eu quero que você jogue o seu. Vamos lá? Escreva o seu prompt e manda lá no seu grupo de WhatsApp. Vai lá que eu espero vocês aí, tá bom? Enquanto isso eu vou falar com os 5 minutos, com os 5 meninos. Quiser sair porque vai cair a ligação, pode sair, mas manda lá no grupo de WhatsApp qual que é o prompt que você faria para dar certo aí. Vamos conversar, vamos começar com Everton. Everton, você fez o código, você quer me mandar por onde? Por onde você achar melhor, Ivan? Pelo Zap é maior? Melhor? Então manda. Manda pelo Zap. Beleza. Próximo sozinho. Igor. Igor, você quer mandar por onde? Ô Everton, não precisa mandar no individual não, tá? O código todo? Pode ser, Igor. Pode ser o código todo. Você fez o código todo ou só aquele trecho? Tá? Vamos continuar aí. Hipólito, você quer mandar o código por onde? Você... Tá, peraí. Uhum. Ih. Ah, tá. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eric, a pergunta também fica pra você, tá? Ah, o Hipólito, você mandou meter um Jason aí, mano. Tu tá bruto, hein? Calma aí, mano. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Deixa ele aí. Não altera, não. Tá, Igor, né? Eu parei no Igor. Igor, Eric, você quer mandar o código por onde? Volta, Dudu. Mandei pelo Zap. Tá bom, eu vou abrir o Zap aí, tá? Paulo. Tá, eu vou olhar aqui. Paulo, você não conseguiu fazer nenhum truque aí? Se você conseguiu, tudo bem, tá? Ô Miguel, nada. Não é nem com você, né? É... O Paulo tem que dar uma aula pros coleguinhas de lá, né? Sem, sem roubar, né? Tá, como é que eu vou mandar isso agora? Pior que não, fiquei prestando atenção. Não, tá, não tem problema não, Paulo. Não tem problema não. O importante é você estar com a gente aqui. Ó, eu tô mandando esse do Igor, tá? Tô mandando esse do Igor. Não, Miguelzinho. Ó, era pra você fazer o prompt. Não apaga não. Era pra você fazer o prompt, porque você tá sem computador, lembra? Não apaga não. Deixa eu só colocar aqui Miguel, porque aí eu vou me perder no personagem mesmo, tá? Não apaga não. Daqui a pouco, desculpa, eu perdi a... Tudo bem. Mas você tá dentro de casa agora? Pablo, tá? Então tá bom. Você tava na rua aquela hora? Então tá bom. Vou dizer daqui a pouco, tá? Pode ficar neném, hein, que eu já vou. Eu tô falando do Eric, né? Eric. Colando. Beleza, do Eric. Ah, o Igor, o Hipólito, o Eric, né? Tá, falta o Everton. Tá bom. O Everton eu vou copiar o link. Eu vou copiar o link.
aí, tá, gente? É tudo caseiro mesmo. O Everton. Beleza. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Se tiver faltando alguém, peço. Então a gente vai. Eu vou construir todos os arquivos dos jovens, tá? Dos 5 jovens, dos 4 jovens até então. E vocês que estão no celular vão mandar lá no grupo de WhatsApp, qual era o prompt que você criaria, tá bom? Qual que é o prompt que você criaria? Então, os 4 jovens mandaram um código, vocês vão me mandar o prompt. E aí a gente vai estar fazendo. Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, a gente já fez aí um trecho do código, alguns jovens já começaram a mandar aí, né? E vamos lá. Primeiro eu vou começar com um prompt que eu mesmo fiz, tá? Para mostrar para vocês. Então, vou executar aqui o código. Tá rodando aqui o código, né? Insira as notas do aluno separado por vírgula. Muito bem, vamos escolher aleatoriamente o Paulo. Paulo, um número de 5 a 10. 7. 7, vírgula. Ivan, um número de 5 a 10. 7. Eric, um número de 5 a 10. 9. Kelly, um número de 5 a 10. 6. 5? 6. 6. Tá? Então a gente inseriu as 4 notas. Apertei o Enter. 7 e 25. 7, né? Ele não arredonda para cima. Se tivesse um chocolate na minha mão, eu arredondaria. Aprovado. Beleza? Meu código do Copilot, né? Do Git Copilot, tá funcionando de boa, tá? Tá funcionando normal. E eu tô mandando joinha aqui e tudo mais e não tá gravando meu joinha, mas tá tudo bem. Beleza. Vou fechar aqui. Vou escolher o próximo aleatoriamente. Muito bem, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo aí. Muito bem, escolhendo aleatoriamente Eric. Vamos rodar o código do Eric. Insira as notas do aluno separada por espaço. Muito bem, vamos continuar aí. Hipólito, uma nota de 4 a 10. 4. Espaço. Miguel, uma nota de 4 a 10. 6. 6. Tiago, uma nota de 4 a 10. 10. Tiagão. Natasha, uma nota de 4 a 10. Gabi, uma nota de 4 a 10. 9! 9! Né? Velho surdo que não ouve você falando, né? 9, 9. Gabi, uma nota de 4 a 10. 8. Muito bem. 6,5. Aluna está reprovado. Ou dá. Tá, só precisamos arrumar esse tempo aí, né? Ver se roda tudo. Rodou, separada por espaços também. Aí vocês usaram o mesmo recurso. Muito bem, muito bem. Obrigado.
Beleza, Eric. Show. Dr. Everton. Vamos ver, né? Ó, time certo. Uou! Sistema de avaliação de alunos. Digite o nome do aluno. Ivan Silva. Uou! Insira numa nota separada. Os números da Mega Sena é 8 e meio. É vírgula, né? 9 e meio, vírgula. Eita. 7. Ixi, a mãe já bateu já. 10. Resultado final. Ivan, as notas, 7,5. Aprovado. Aí, não satisfeito, quer cadastrar outro aluno? Sim. Agora eu vou colocar aqui. Quem eu vou colocar, Lauane? Lauane Silva. Insira as notas 7,5,9,8. Aprovada também. Só que aí acontece o seguinte. Não. Vou colocar um não. Programa finalizado. Até a próxima. Boa. Boa, Everton. Muito bem. A única coisa é que ele não guarda essa lista, né? Ele não guarda esses jovens aí por esse programa. Mas tá tudo bem, tá? Tá maravilhoso. Maravigold. Vamos lá pro Hipólito. Uou! Insira o nome do aluno. Ivan Silva. Paulino. Insira a nota separada por vírgula. 9,6,8,6. A palhaça ainda está aprovado. Banco de dados do aluno. Muito bem. Muito bem. Ó, se você juntasse as duas ideias, ia sair um sistema perfeito. Porque um armazena, um capta as informações e o outro armazena as informações. Pô, legal. Legal, dá match aí os dois, hein? E aí, gente... Por vírgula, né? Por vírgula. Ponto 5,9.0 e perdão, foi moleque. Vírgula 9, né? 9 6 6 e meio 1, 2, 3 7 e meio. Uou! Aprovado. Nossa, esse, tá vendo? Ó? Tá tudo aprovado. Beleza? Beleza. Esqueci alguém? Esqueci alguém? Igor. Tá. Agora, vamos lá. Vamos lá pro pessoal. Pessoal, eu pedi para vocês fazerem um prompt, tá? A gente vai começar com a entrega das meninas, tá bom? Insira notas por espaço, né? 8, 5, 9, 7. Aprovado. Deu certo agora, né? Miguel, check. Ok. Ok. Vamos subir mais um pouco a régua. E aí a gente tem a Gabi. Temos a Gabi também. Chegamos aqui, dou um Ctrl V e dou um Enter. Rapazes, me ajudem aí, por favor. Deixa eu ver se ela só pegou o trecho do código, né? Na verdade. Def, nota, entrada. É isso, né? Def, lê nota. X nota for 10. Tá. Gabi, você me perguntou no privado e eu vou te responder. Tá certo, né? Batendo o olho aqui do prompt e tudo mais, tá certo. Mas ele precisa vir estruturado de tela, tá?
Então, o que que eu faria daqui a pouco, né? O que eu faria? Eu pegaria esse código, pediria para o meu chat GPT complementar, né? Completar o código e aí ele devolveria para a tela aqui, tá? Mas a estrutura lógica faz sentido sim. Rapazes, depois se vocês quiserem fazer um comentário, podem fazer também. Rapazes, moças, pessoas. O Dalô. Vou dar um Ctrl V. Exemplo. Ela tem uns exemplos também. Também código da transformação. Vamos ler aqui. Prompt, nota. Nota 1. Pera aí, tá, pessoal? Também, o código, ele faz sentido, mas ele tá faltando algumas informações, ó, tá vendo? Aqui ele já rodou um pouco mais legal. 8, 9, 8, insira a segunda nota. Aí ele não deixou, né? Sua nota foi 8, a outra nota foi 8. Tá certo? E aí você pegou o trecho do código também. Tá bom? Pessoal, então Miguel, Lorena e Gabriele, né? Já fizeram. Beleza, vamos lá. Tiago, Natasha, Henrique, Vitória, Pablo, Paulo e Kelly. Qual que é o prompt que a gente usaria? Então a gente tem um código aqui, né? A gente já tem um código. Eu vou copiar aqui. Ah, não vou copiar não. Eu tenho um código aqui do exemplo e tudo mais, né? Eu tenho um código aqui do modelo e tudo mais. Ele tá fechadinho aqui, né? Ó, ele já joga as notas. Pode sim. Não pode, Lorena. Pode para você ver resultado. Então, aqui ele tá com essa caixa fechada, né? Ele tá com essa caixa fechada e eu quero que vocês continuem um código para ser exibido aí. Boa, Lô. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai testar o código. Então, Kelly, qual seria o prompt que você pediria pro Copilot fazer aí? Essa pergunta também é pro Paulo, essa pergunta é pro Pablo, essa pergunta é pro Henrique, pra Vitória, e pra Lauane e pro Thiago. Então, gente, a gente pegou lá os prompts, a gente vai fazer as últimas verificações dos prompts, tá bom? Pra gente começar a entrar nesse processo de encerramento. E vamos lá. O meu, ele tá desse jeito, cruzão, né? Então eu vou pegar o meu modelo e aí eu vou colocar uma versão 0.1. Vou colocar um underline aqui. Na verdade, vou colocar um GUI. GUI não, né? Porque GUI, né? Vou fazer um GUI aqui. Já vou explicar o que é um GUI. Bom, então eu tenho aqui que eu lanço as notas manualmente e eu tenho aqui o que o prompt fez, né? Que eu estou usando de prompt aí. Vou dar um Ctrl A, vou dar um Ctrl V, vou rodar ele, insira as notas, né? Tá faltando ainda a questão dos nomes, e-mail, né? Você pode fazer do jeito mais rico possível aí. Então, 8 ponto e meio, vírgula, 7 e meio, vírgula, 9, vírgula,
10. 6 para sacanear. Então, o que acontece? Aqui eu poderia fazer com vírgula, aqui eu poderia fazer com espaço, aqui eu poderia fazer até com um símbolo, um caractere especial que é o ponto e vírgula, mas eu teria que tomar um pouco de cuidado. Mas aqui eu separei ele para fazer o aprovado e tudo mais, certo? Certo. O que eu vou pedir para que vocês façam? E aí, a partir desse código, vai estar facultativo para você estar fazendo, tá? Você assiste esse vídeo de novo, você me pergunta, tira as dúvidas quantas vezes você quiser. Então, eu estou aqui no código da transformação, né? É muito melhor ou muito mais fácil, porque você não vai precisar fazer o caminho de pasta. É muito mais fácil você entrar exclusivamente na pasta, né? Ó, até então apagou aqui o código, né? Tá? Então eu vou entrar aqui no terminal. Né, ó, tá mais fácil aqui entrar nesse caminho de pasta. E aí nós vamos usar o recurso do PyInstaller, tá? Então esse lançamento de nota, essas atividades futuras, você pode fazer ele na versão executável, tá? Então a gente vai colocar o PyInstaller, tá? Espaço menos menos on file, espaço, e aí nós vamos ter o nome do arquivo. E aí, por que o nome de arquivo ele tem que ser mais simples, ele não precisa de acentuação e tudo mais? Por conta disso, tá? Então aqui eu vou ter que preguiça mata, né? Então aqui eu vou precisar colocar o meu comando todo, tá? Então, o que eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção no vídeo e no que eu estou explicando agora é que PyInstaller espaço menos on file espaço nome do arquivo aí, .py, tá? Não vou pedir para o Hipólito ou para o Everton, para todos vocês confirmarem aí, eu simplesmente vou apertar o Enter, vou esperar aqui terminar. Lembrando que eu tenho que ter o PyInstaller instalado no computador do Campo Limpo, né? No seu notebook e tudo mais. Vai ter um vídeo para vocês sobre isso. Já terminou. O código ele está aqui pronto, né? Então apareceu aqui, né? Lembrando que o spec, você não precisa ter. Aqui eu vou fechar, tá bom, gente? Que eu vou fechar a pasta aqui só por desencargo de consciência. Então, eu não preciso do spec aqui. Não preciso do build, tá? Apesar que ele tá aqui e tudo mais, né? Tem toda a biblioteca. Eu só vou precisar da distro, que eu vou, inclusive, copiar ela aqui e jogar. Vou copiar ela aqui e vou jogar na minha área de trabalho, tá? Joguei aqui na minha área de trabalho, vou dar 2 cliques. Tá aqui o código, tá bom? Como a gente não fez definição de tela, de limite e tudo mais, né? 8.5, 9,7,5,6. Apertei o Enter. Como eu apertei o Enter, ele já gerou o código e o código ele se encerrou, tá? Então
a gente vai precisar fazer uma modificação, a gente vai precisar fazer um break, né? Para que o código ele simplesmente não se jogue aí na tela, né? E aí vocês vão conseguir resolver isso com tranquilidade, sem problema nenhum. Então, gente, tá? Tem a resposta aqui, tá bom, gente? Mas é isso. Então, na segunda-feira a gente vai ter o jogo das cartas para ser feito, né? A gente vai ter o jogo das cartas para fazer, o flip aí pra gente fazer, tá? E aí eu mostro para vocês o código daqui a pouco, né? Como vai ficar. Mas nós temos um projeto prático aí para ele ser feito, para ele ser colocado como PyInstaller, tá bom? Lembrando que se você pegar o código literalmente do jeito que ele tá, ele vai dar problema aí, porque ele simplesmente, quando ele termina de rodar o código, ele simplesmente se fecha, né? Ele simplesmente se fecha aí, tá? É isso. Rapaz, só uma curiosidade. Vocês lembram o que significa GUI e CMD? Porque eu fiz o código com a extensão GUI? Aí o pessoal começou a responder, né? Sim, não, talvez. Porque é uma interface de usuário. Tá bom? O GUI seria uma interface de usuário. Como o GRUD, né? O GRUD também, a gente vai falar em orientação a objeto. A gente vai ter aí um sistema em GRUD, né? Tá bom? Então, é uma interface de usuário, uma Graphical User Interface, né? Então, toda vez que a gente faz algo, e aí é óbvio, né? Toda vez que a gente faz algo do formato gráfico, a gente coloca lá a gente coloca lá no modo GUI, ou a gente coloca lá no modo CMD. Pera aí, gente, que me deu um... Bom, gente, esse projeto é um projeto curtinho, mas mesmo assim eu vou dar essa deliberação para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colar. Se eu consigo colar isso para vocês. Não vou conseguir, beleza. Esse projeto ele pode ser feito em dupla, tá bom? Dupla ou individual, tá bom? E aí eu sei que tem as meninas. Vamos fazer lá nosso sistema de nota. Os 5 primeiros, né? Eric, Everton, Hipólito, Igor e Miguel, né? Vão entregar em PyInstaller. Todos vocês vão entregar em PyInstaller e pode ser feito em trio, dupla ou individual, tá certo? Bom, esse aplicativo que vocês estão vendo aqui, ele é um simulador de cálculo de entrega da empresa que nos visitou. Então, ele sempre vai colocar um valor maior ou igual a 50 e aplica um desconto de 10%. Então aqui a gente tem uma função de calcular valor final. E esse calcular valor final, ele tem um desconto, ele vai ter um desconto de 10%. 10% é esse número que está aparecendo aí, tá? É esse número que está aparecendo aí. Então,
calculo o valor do pedido, um desconto for menor, maior igual a 50, e aí ele vai receber a variável e os valores, tá? O que eu quero dizer para vocês que toda função, todo def, né, que é feito no Python, ele pode fazer um tratamento, ele pode fazer algumas coisas específicas, mas ele sempre vai trabalhar com if else. Por quê? Porque a função ela sempre vai ser necessária para reaproveitar o código. Então eu nunca vou fazer uma função que eu faça um cálculo de mais, ou ou um cálculo que não seja por lambda. E aí a gente fala isso no presencial. Aqui ele faz de ordem ao contrária, pela lógica que a gente aprendeu. Então, em vez de ele fazer primeiro o print, simulador de pedido do iFood, seja bem-vindo ao simulador de pedido do iFood, sistema do restaurante do iFood. Não. Quando a gente trabalha com uma função, e aí não sei se os rapazes querem discutir isso ou não, eu sempre começo com as funções e depois eu volto para a tela do usuário, tá? Então, eu hoje tenho que explicar para vocês, apresentar a necessidade para vocês do seguinte, que toda função que você vai fazer do seu código, ele fica em cima. Por isso que aquele exercício do jogo da memória, ele fica em cima, ó. Tá vendo, ó? Jogo da memória console. Jogo da memória console, ele tá lá no final do código. Aqui, ó. Então, a parte visual do usuário é quase no final do meio pro meio. E aí, aqui a gente vai ter, né, os operadores lógicos. Mas a função, ela sempre vem primeira. É claro, quando você precisa alimentar uma variável e tudo mais. Isso tem explicação, tá, gente? Isso tem explicação. Quando você joga as funções e depois a tela do usuário, você tem mais tempo de processamento e a tela do usuário ela é mais simples. Quando você joga uma matriz, uma determinante lá em cima, você tem mais tempo de resposta, você tem um tempo de execução e lá embaixo você joga a tela do usuário. E você lá embaixo joga a tela do usuário. Então, saiba que os nossos códigos agora em Python vai ter um lugar de armazenamento que nem o banco de dados do... Por isso que o JSON está lá em cima, Lawane e todos vocês. Por isso que o JSON está lá em cima, porque é um banco de dados, ele vai precisar, né, desse tempo aí de execução. Por que as funções são as próximas? Porque ela precisa de um tempo de execução. Por que a mensagem da tela está lá embaixo? Porque ele leva um tempo menor de execução. Tudo bem até aí, gente? Eu sei que é muita explicação. Eu fiz o vídeo hoje muito mais coeso, né? Muito menos tempo para ficar editando. E aí eu vou explicar para vocês mesmo. Um vídeo que seja menos tempo de edição para que eu possa postar tudo de uma vez. Certo? Gente, por isso é isso de hoje. Então, é isso hoje. Então, a gente tem aí o nosso CMD, né? Nossa tela de comando do Flipkart, né? Do jogo da memória.
Mas a gente também tem aí o nosso jogo da memória, usando aí todos os recursos de Pygame, Sys, OS, Time para rodar o código, tá? Utilizando, tudo bem? Esse aqui está no jogo da memória na versão tradicional, tá? Na versão tradicional, mas a gente tem aí pela empresa que nos visitou recentemente, né? Pela empresa que nos visitou recentemente, fazendo os outros jogos, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, mande mensagem, né? Pergunte e a gente se vê na próxima aula.